Todos estão prontos? Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: aperta o cinto de segurança. Fala, e a partir de agora, não me atrapalhe mais. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Olha só, estamos em 1 de João, capítulo 1, versículo de número 5. 1 João 1, 5. Esta é a mensagem que da parte dele ouvimos, temos ouvido, estamos sempre ouvindo. Eu quero que vocês repitam apenas esse ponto do versículo. Fala assim comigo: Deus é luz, e nele não há treva alguma. De novo, Deus é luz, e nele não há trevas algumas. Eu quero falar hoje sobre um tema que eu gosto muito e sempre me lembro dele cada vez que eu entro numa encurralada. Cada vez que eu me encontro num momento delicado da minha história, em qualquer área da minha vida. Cada vez que eu olho para o céu e eu vejo as tempestades se abatendo, cada vez que eu olho o inimigo se levantando com muita força, toda vez que eu vejo a enfermidade envolvendo, me cercando, todas as vezes que eu vejo pessoas que eu amo sofrendo, passando por dificuldades, eu falo sempre essa frase: Rinaldo, nunca questione nas trevas o que Deus te falou na luz. De novo, repete comigo: nunca questione nas trevas o que Deus te falou na luz. Fala assim comigo: porque Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então, quando Deus falar comigo e com você, Ele vai falar sempre porque Deus é. Então, todas as vezes que Deus falar comigo e com você, fala assim comigo: Ele é claro. Deus não tem confusão, eu não fico confuso na presença dEle, eu não fico sem saber o que Ele quis dizer. Ele é claro, porque Ele é luz, e nele não há trevas, não há nada que encubra meu entendimento quando Ele está aqui. Não há nada que encubra o meu conhecimento quando Ele está aqui. Ele é luz. E como Ele é luz, tudo nele é às claras. Tudo nele é com sentido, com sentimento, com responsabilidade, com planejamento. Uma certa vez, quando eu ainda não sabia direito o que era ser um pastor, eu cheguei num momento do meu ministério, a igreja crescendo muito, mas eu comecei a entrar num momento de tristeza profunda. E a igreja crescendo, aquela vida fluindo e tudo mais, mas eu estava triste e eu não sabia o que era. Então eu comecei a buscar a Deus, eu falei: Deus, vai acontecer alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo e eu não estou vendo, eu não estou percebendo. E então eu comecei a olhar para a minha vida, eu comecei a olhar para a vida de todo mundo, eu comecei a pensar o que é que poderia acontecer se Jesus voltasse, e eu fui avaliando a vida de cada um, o comportamento de cada um, o exemplo de cada um, o meu exemplo, e aquilo foi me entristecendo de tal maneira, e eu fiquei desesperado. Eu disse: ninguém vai subir dessa igreja, não é possível. Nós estamos falhando em pontos cruciais, onde são pontos primitivos, são princípios básicos, elementares, que interferem na salvação. O mundo está entrando cada vez mais dentro das pessoas, elas não saem da igreja, mas elas também não saem do mundo. Então eu comecei a ficar desesperado, e uma vez, para coroar tudo isso, começamos a
ter dificuldades para pagar todas as contas, e a gente se preocupava, além de preocupar com as pessoas, ainda tinha as contas da igreja, e ainda tem um monte de coisas para pagar, e depois tem salário de pastores que a gente nunca recebeu, e eu falei assim: Deus, é isso te servir? É isso te buscar? É isso cuidar do teu povo? Falta tudo, falta aqui, falta ali, falta lá em casa, falta para o outro, falta na igreja. O que é isso? O que está acontecendo? Então esta palavra saiu das bocas de uma pessoa ungida, atravessou o tempo, veio parar no meu coração. Eu me lembro que nós tínhamos uma igreja que era a nossa cobertura, e todos os pastores receberam um salário, 13º, férias, e a gente passando um sufoco aqui. E eu tinha colocado o meu dinheiro na igreja, a gente tinha feito um monte de coisas, e eu comecei a questionar Deus. Só que eu via que o povo também fazia isso, porque alguns que eram da intercessão, que tinha algum problema na vida, também questionava Deus. Deus, eu não posso ter dor nessa parte do corpo, porque eu estou na intercessão. Aqueles que ministravam o louvor, eles diziam, reclamavam também para Deus e questionavam, dizendo: Deus, eu não posso estar desempregado, porque eu ministro na sua casa. E assim era a nossa história, era a nossa vida, vivendo de dia a dia, reclamações, murmurações, questionamentos, até que essa palavra saltou para dentro do meu entendimento. E um dia, num grupo de pastores de São Paulo que me visitaram, eu estava reclamando das condições que me deram para cuidar da igreja. E eu comecei a dizer: vocês me deixaram uma igreja com dívidas, vocês me deixaram uma igreja sem povo, vocês me deixaram uma igreja sem salário, sem nada, nós estamos sofrendo enquanto vocês têm capacidade de sustentar tudo isso. E eu estava revoltado. Então um pastor, meio que ironizando, ele disse assim: Rinaldo, vem cá. Eu entendo sua dor, seu sofrimento e tudo que você está passando. Você baixou seu padrão de vida, eu entendo. Você vivia um padrão de jogador de futebol, agora você vive de pastor sem salário. Eu entendo. Mas vem cá, quem te chamou para o ministério? Foi o seu pastor ou foi Deus? Nós estávamos almoçando. Aquela hora eu disse: foi Deus. Aí ele disse: então Deus é responsável por você e não nós. Eu baixei a cabeça. Eu acredito que eu fiquei vermelho. Eu disse: me perdoa, Deus, porque eu estava questionando num momento de trevas, de dificuldades, de vergonha, de tribulação. Eu estava questionando aquilo que um dia o Senhor falou comigo na luz. Deus me chamou na luz. Quando Ele me chamou, o poder do Espírito envolveu o lugar. Ninguém podia se aproximar, a glória de Deus desceu. E Ele falou comigo: eu vou te chamar. Você vai pregar o meu evangelho. Você vai anunciar a minha palavra. Eu imaginava que a minha vida inteira era futebol. E de repente Deus disse: não, futebol é só uma ferramenta onde eu vou te levar para trabalhar. Você vai pregar a minha palavra. E quando Ele falou comigo, o Espírito de Deus me convenceu, Ele me ensinou, Ele interiorizou aquela palavra. E anos depois, quando isso se cumpriu, eu estava questionando Ele no momento de trevas. Quantas vezes Deus tem chamado você, Deus tem falado com você, Deus tem ensinado você, Deus tem tratado com você, Deus tem cuidado de você,
E naquele momento onde você está cheio do Espírito, onde você está buscando a graça dEle, onde você está forte, fortalecido e fortalecendo a muitos, você vê o Espírito Santo, você vê a glória de Deus, você vê anjo, você vê manifestações sobrenaturais, os neuroses de Deus, eles começam a pipocar e parece que eles vêm fisicamente acontecendo diante dos olhos e você vê milagres extraordinários acontecendo e aquele momento você diz, isso que é Deus, esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu creio, é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que eu anuncio, e você se enche para falar isso. Então, de repente a estação muda, o clima muda, a amizade muda, o trabalho muda, o problema começa, a dificuldade aparece, as nuvens negras tomam o céu da sua história, em todas as áreas, seja no relacionamento, seja na área de pais e filhos, seja numa área conjugal, seja na área profissional, você sofre uma derrota terrível, não era esperada. Então nesse momento de trevas, parece que tudo aquilo que você viveu com Ele lá, foi esquecido. Então você se levanta como alguém que tem autoridade sobre o Todo-Poderoso e você diz, Deus, o que está acontecendo? Vim tirar satisfações, sou o teu filho, tenho orado, tenho te buscado, porque minha vida está assim, porque eu sofri aqui financeiramente, porque veio essa enfermidade na minha casa, porque minha esposa me traiu, se eu cuido da sua obra, porque meu marido te traiu, me traiu porque eu estou cantando aqui, o Senhor deveria cuidar das minhas coisas, porque eu me dedico aqui. Quando Deus nos chama, Ele nunca prometeu a você uma viagem tranquila. Ele te prometeu uma chegada segura. Mas Ele nunca disse que você não ia sofrer. Muito pelo contrário, Ele disse, enquanto você estiver nesse mundo, tereis aflições. Mas tem de bom, eu venci. O que eu quero que você entenda é que Deus é luz, e nele não há trevas. Deus te chamou ou não te chamou para o ministério? Chamou, mas lá tem um pastor, mas lá tem um diácono, mas lá tem um líder, mas lá tem uma pessoa, eu não suporto, eu não tolero, e é por isso que eu não exerço o meu ministério. Escute de novo, você não entendeu? Deus te chamou ou não te chamou para Ele? Não, Ele me chamou, mas eu tive tantos problemas nesse período, eu tive problema no meu casamento, eu tive problema com a minha mãe, eu tive problema lá no meu trabalho, e é por isso que eu não exerço mais. Eu já sei como é, eu estou calejado, eu já sei como funciona, eu sei o beabá espiritual, a liturgia do culto, eu sei tudo, e por isso eu vou dar um tempo. Escute de novo, você não entendeu aí? Ainda é imaturo para o que Deus está falando. Deus te chamou ou não te chamou? Porque se Ele chamou, a Bíblia diz, Deus é luz e nele não há trevas. E se Ele chamou, Coríntios 14:33 diz que Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Se Ele te chamou, você sabe que Ele te chamou. As desculpas que você pode usar para não fazer, vai ficar para o dia do juízo, mas você é indesculpável enquanto estiver aqui por não fazer. O que é que tinha a ver eu passar dificuldades com pregar o Evangelho? Deus me mandou pregar com ou sem dificuldades. Ter dificuldades, passar provações, enfrentar crises, enfrentar naufrágios, açoites, apedrejamentos, é outra conversa. O que Ele mandou fazer tem que ser feito. E Paulo diz,
mesmo sofrendo tudo isso, ele dizia: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Nunca questione nas trevas o que Deus te falou na luz. Aquele momento onde você chorou na presença de Deus, aquele momento onde o Espírito Santo te envolveu, te abraçou, te aninhou, te cuidou, te acariciou, e Ele te levantou, fez você viajar até as alturas. Ele estava falando com você na luz, para que você, no meio das trevas, pudesse ser luz de Deus para aqueles que não enxergam. Se você é também trevas, no meio das trevas, você não serve de nada para o reino de Deus. Deus é o luzeiro que ilumina tudo e a todos. Nós, quando estivermos no céu, a glória dele é tão gigante, tão maioral, tão maestral, que nós não precisaremos mais de sol, porque o Cordeiro é a lâmpada daquele lugar, e a Bíblia diz que ele brilha mais do que o sol no seu total esplendor. Ele é a luz do mundo, nele não há trevas. Pensa um pouco comigo como é que Deus fez com Noé. Deus vê a terra para destruir e fala assim: olha, Noé, a terra se corrompeu, o homem é mau desde a sua meninice, mas eu vou fazer uma coisa. Eu quero que você construa um barco do tamanho de um transatlântico, de maneira que só vai existir outro 5.000 anos depois de você. Você tem ideia o tamanho do barco de Noé? Daqui 5.000 anos vai ter outros barcos navegando do tamanho que você vai fazer. E Deus deu os detalhes e tudo. É fácil, Noé, ouvir isso? É. Ouvir é. Agora, é fácil Noé construir isso? Me diz, havia guinchos? E agora? Havia alienígenas? Sei lá, como é que ajudaram ele a colocar as vigas, cortar as vigas, aparelhar as vigas? Quem que fez isso? Como é que se fixou? Como é que o betume... Gente, que madeira é essa? O que é isso? Se você começar a pensar comigo, é fácil de ouvir, difícil de construir e mais difícil ainda, quando encontra dificuldade enquanto constrói. Agora imagina comigo, que já faz 10 anos que Deus falou com Noé, e Noé não saiu do chão ainda, nem tem o material ainda. Olha o desespero de Noé. E Noé falando para todo mundo: gente, se arrependam, porque o Senhor vai destruir a terra com um dilúvio. Agora vamos dar o detalhe. Ele estava num lugar, fala comigo, deserto, onde nem rio transbordava, não caía chuva, nem rio, nem aguaceiro se via. Como era possível acreditar em Noé 10 anos depois? 50 anos se passaram, Noé ainda está construindo o barco. Não é fácil construir, mas ele não vê nenhum sinal de tempestade, nenhuma inundação, nenhum clima diferente. Se fôssemos eu e você, continuaríamos construindo, fabricando, fazendo os filhos trabalharem, contratando trabalhadores, porque Noé, ele se tornou um objeto de escárnio. Ele provavelmente era o ponto turístico do deserto. Vamos ver o louco construindo um barco no meio da areia. Ele era aquele que era a vergonha da família. Todo mundo contra ele, todo mundo zombando dele. E Noé não parava, Noé não reclamava. Mas quando Deus falou com Noé, Deus falou aonde? Talvez na cama, talvez no quarto, talvez no monte, eu não sei, mas com certeza não foi ouvindo que ele era louco, que ele era tolo, que era um velho caduco, que o sol estava cozinhando seus miolos. Talvez Noé estivesse tranquilamente descansando, meditando, e o Senhor veio e falou com ele. Agora pasme, ele não parou, ele não questionou, ele continuou, e Deus
só voltou a falar com ele. Vê se dá para tu. 120 anos depois. Você marca o encontro para a semana que vem. E não conversa com a pessoa durante a semana. Você vai ligar dizendo: ei, está de pé o encontro? Não é? Deus falou com ele há 120 anos atrás. E por mais que ele tivesse passado por vergonhas, humilhações e gozações, a palavra de Deus diz que ele foi até o fim. E ele ficou tão firme que ele continuou construindo até a arca estar pronta. E a Bíblia fala, no Salmo 62, 11, uma vez falou Deus. Fala, uma vez falou Deus. Duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Mas quantas vezes ele fala? Porque nele não há trevas. Ele não precisa me convencer, falar várias vezes, porque a palavra de Deus não faz curva. A palavra dele é reta, é verdadeira, é pura, é limpa, ela ilumina os olhos. A palavra de Deus é viva, ele não precisa falar duas vezes. Quando ele disse haja, foi uma vez só, ouve. Quando ele diz aconteça, acontece. Então nós estamos aqui agora aprendendo uma coisa. Uma vez falou Deus, para que você pare de viver como menino, como criança, como pessoas que não têm conhecimento, porque a palavra de Deus vem nos ensinar que se Deus falou, está falado. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se uma vez saiu da boca dEle, aquilo que saiu vai produzir, porque Ele é o Senhor da sua palavra. Você sabia que quando a palavra está na minha boca, e eu não deixo ela sair, eu sou o Senhor, e a palavra me serve, ela é meu servo. Todavia, quando a palavra que eu tenho dentro de mim sair da minha boca, ela é Senhor, e eu sou servo. Não é assim com Deus. Com Deus, Ele exaltou, glorificou, honrou, acima de tudo, fala comigo, o seu nome. E em segundo lugar, a sua palavra. Então, primeiro, quem Deus é maior que a palavra dEle. E a palavra dEle só endossa quem Deus é. Deus só pode falar o que Ele é. Por isso que Ele só fala, por isso que só uma vez é suficiente. Por isso que os homens de fé só ouvem uma e crê na palavra de Deus. Se Deus falou, Deus cumprirá. Segundo de Coríntios 1:20 diz: pois tantas e quantas forem as promessas de Deus, nele está, fala comigo, o sim. Diga, tudo que Deus prometeu, você já recebeu. Diga, tudo que Deus promete, se eu crer, é meu. O Salmo 89:34 diz o seguinte, que o Senhor cumpre as suas promessas. Ele diz assim: não violarei o meu pacto e nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Ele não viola aquilo que saiu dos lábios dele. Aquilo que ele falou acontecerá, sai da boca dele produzindo com poder sobrenatural, e não há demônio, inferno, um terremoto,
peste, vírus, que permaneça na presença dele. Se ele falou, a sua voz é como a voz de trovão, de muitas águas, nada pode permanecer na sua presença. Ele estronda, a Bíblia diz que céu e terra fogem dele. Os escritores do Velho Testamento diziam assim: alguém subsistiria em sua presença? Ou não sabeis vós que o dia do Senhor não será de paz e tranquilidade, e sim de terrível tormenta? Ninguém suportará o dia da sua vinda. Quando nós falamos, então, Jesus vai voltar, você pensa que tem uma música, anjos com harpa tocando, e vem os anjos, e vão na frente, e o pessoal da percussão, agora da gaita, agora da flauta, agora as harpas, e daqui a pouco as trombetas, então, aparece o rei. Gente, a Bíblia diz que esse mundo vai receber uma volta do poder de Deus, e ele vai ser sacudido, como alguém pega essa orquídea e sacode desse jeito, e ninguém vai escapar do fulgor da sua presença, ninguém vai subsistir. A glória de Deus vai causar um terrível terremoto, maremoto, tufão, furacão. Você vai ver todas as forças da natureza se apresentando e dizendo: sim, Senhor, abra um caminho para o rei, está entrando o rei da glória, vamos aplaudir o rei. E todos e todas as forças da natureza glorificarão o rei em esplendor. Isso significa que céu e terra passarão, a única coisa que não vai passar é a palavra desse Deus que não mente. Louvado seja Deus! Aleluia! E Josué 23:14 diz assim: nenhuma palavra falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometeu à casa de Israel. Diga assim comigo: tudo se cumpriu. Diga: nenhuma falhou, porque Deus nunca falha. Você sabia, gente, toda vez que eu tomo banho naquele parecendo naquele vapor do banheiro, e os espelhos ficam todos tomados, parecia sal no meu banheiro, eu, antes de sair, eu deixo escrito em todos os espelhos: Deus nunca falha. Deus nunca falha, eu nunca me esqueço disso, por isso Ele é a minha força. Você pode ter medo de vírus, pode ter medo de ameaças de pessoas, de facções criminosas, você pode estar vivendo aí um acerto de contas e alguém quer acertar alguma coisa com você, você está provavelmente aí com medo das enfermidades que têm desencadeado sobre nós, sobre o mundo, tem tomado grande parte da humanidade. Muitas vezes você também pode ter ficado com medo de morrer, porque andou por onde não deveria andar, ou porque o vírus está te alcançando, ou porque está chegando na sua casa, chegou já na sua família, você já não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. E eu vou falar uma coisa para você: você pode ter medo de tudo, mas se existe ainda uma palavra de Deus sobre a sua vida, então nada acontecerá, porque promessa de Deus não morre, e Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu, porque a Bíblia diz que é fiel aquele que fez a promessa. Não precisa ter medo, porque o Deus que promete, fala assim comigo, cumpre. Em terceiro lugar, o que eu aprendo é que, fala assim comigo, a demora de Deus faz assim, ó, vum! Aí você faz assim. Não entenderam? Vamos de novo. Fala assim comigo, vum! Mas você não foi junto. Vai junto com o vum, assim, ó. Mas faz vum rápido, porque tem gente que faz vum. O outro faz assim, vum. Entendeu? Eu não é. Faz assim, ó, vum. Irmã,
só você vai ganhar R$10. Eu vi, anjo, R$10, faz ela achar na rua aí, pessoal aí. Hoje vai preparar 10 para a senhora. Ó, porque, fala assim comigo, a demora de Deus é mais rápida que a minha pressa. O que eu acho que é demora, para ele é tratamento. Bonitão, você acha que está aí 49 anos na seca? Saiba que se aparecer alguém tirar você da seca, você se perde. Ai, mas eu estou pronto. Está pronto nada. Vive sempre de altos e baixos. Deus sabe quem sou eu e quem é você. É muito fácil, eu saio culpando Deus por tudo. Ele diz, você é bobo, você corre para todo lado, cansa, envelhece, seu cabelo já está branco, tem que pintar, não dá para pintar mais, vai tentar pintar o bigode, não dá. Aí, eu tinha um treinador que ele pintava a sobrancelha, um dia choveu, ele ficava assim. E aí ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu falei assim, o que está acontecendo com o seu Zé Lima? Aí quando nós fomos olhar, a cara dele tudo manchada assim. A tinta escorreu da sobrancelha, veio e falou assim, o que está acontecendo? Nós tentamos maquiar as coisas, mas a minha pressa é em vão, porque eu vou embora daqui, gente. A Bíblia diz, seca-se a erva, caem as flores, olha isso aqui, caem as flores, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre, ó. Isso aqui vai cair, vai murchar, mas essa palavra vai permanecer, eu vou embora daqui. A minha vida só tem sentido se eu entender que as coisas são feitas no tempo daquele que é Senhor. Eu sou o servo. Quem aqui já falou assim, eis-me aqui, Senhor? Quem aqui já falou, me usa, Senhor, me usa. Encheu o peitão, né? Esse peitinho de pomba, de passarinho, enche o peitinho de passarinho, me usa, Senhor. E depois, o cara nunca aparece na casa de Deus, nunca evangeliza, nunca nem se toca, nem faz nada. E Deus fala, mas eu vou usar você como? Lucas 8, 27 diz assim que o que é impossível aos homens, fala assim comigo, é possível a Deus. Porque em Deus não existem derrotas. Amém, gente? Se você quer saber, ande nas pisadas do mestre. É mais seguro. Não adianta você sair correndo. Você precisa dele, o trabalho é dele, a obra é dele, o sacrifício é dele, o Espírito é dele, a palavra é dele, o poder é dele, a unção é dele, e pasme, você é dele. Como eu vou fazer algo para ele que é dele? Só sendo dele. Romanos 8, 28 diz, e sabemos, fala comigo, que todas as coisas, diga boas e ruins, que acontecerem na minha vida, cooperam para o bem, não é para mais ou menos, nem para o mal, e nem para aprendizado, e nem para as lições, e nem para a disciplina, não, a palavra diz, cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Então não reclame mais, porque todas as coisas na sua vida cooperam
para o seu bem. E em algum ponto da eternidade você vai descobrir, vai haver uma parada antes de chegarmos no Santo dos Santos, e o anjo vai abrir o telão e vai dizer: olha, lembra o que aconteceu na sua vida, tal época, assim, assim, lembro, me doeu muito, eu chorei, eu gritei, eu esperneei. Então o anjo disse: sabe o que produziu em você? Produziu condições de você ir até para a próxima estação. Vamos lá na próxima estação. Olha como você, naquele sofrimento, olha como você cresceu, olha como você parou de fazer fofocas, olha como você parou de usar pessoas, olha como você começou a ver Deus, olha como você começou a receber a minha palavra, olha até onde ela te levou. Você está pertinho do portão agora. Agora lembra o que aconteceu, a maior dor da sua vida, aquele momento em que você não sabia mais o que fazer, queria tirar a sua vida, e você encontrou na palavra o alívio, creu na promessa e conseguiu ir até o fim. Lembro? Então vou te mostrar até onde isso te levou. Dessa estação nós vamos parar só lá no portão, e você vai entrar comigo em glória, porque a palavra de Deus é viva, e a demora dele é mais rápida do que a sua maneira de pensar, do que a sua pressa. Creia, a obra é dele, o trabalho é dele, o povo é dele, a glória é dele, e essa palavra é dele, e você só pode fazer o trabalho dele se for pelo poder do Espírito dele. Aleluia! Olha, Deus pode fazer em 1 minuto o que você teria que fazer num dia. Deus pode fazer num dia o que você faria em 30. Deus pode fazer em 30 o que você, no seu esforço, só conseguiria fazer em 1 ano. Deus pode fazer em 1 ano o que você só conseguiria em 100 anos, porque a demora dele é mais rápida do que a sua pressa. A sua pressa te envelhece e te desgasta. Seus ossos gritam, seus nervos, eles se contorcem, seu corpo, ele enferruja. Se você não trabalhar todos eles, todos os dias, vocês vão sentir os efeitos do tempo, e nós estaremos nos levantando com dores aqui, dores ali, não entendemos o porquê, e diz assim: mas eu não fiz nada ontem à noite. Não, você não faz nada há muitos anos, e o seu corpo vai travando. Confie no Senhor, Ele é mais rápido, Ele sabe como fazer, Ele sabe como curar o paralítico. Ah, eu estou desesperado. Olha o jeito do homem é subir no telhado. Sobe no telhado, arranca toda a telha, tira todo, pega uma corda, compra uma maca, e os homens fortes seguram o cara e desce ele até Jesus. Olha como Jesus é simples. Ele diz assim: levanta-te e anda. Se alguém cresce, se alguém tivesse fé diferente, só gritaria do lado de fora: Senhor, eis aqui um paralítico, dize uma palavra. Não precisaria subir com um homem nas costas, num telhado. O homem, usa o telhado, usa o jeito que ele sabe. Sabia que na sua vida, muitas das suas orações Deus não pode ouvir, porque é você no centro dela. Deus não pode ouvir porque é você dizendo a Deus como fazer e o que fazer. Não é Deus, não é crendo na palavra. Aprenda a confiar, porque o que é seu, fala assim comigo, ninguém tira. Fala, o que é meu, é promessa, é meu, amém? Nunca questione nas trevas o que Deus te falou uma pessoa disse assim, esses dias, tive muita coriza, e dor no corpo, tudo, falei assim, aí todo mundo falando assim, tá com? Aí, garoto, foi isso mesmo. Aí eu falei assim, aí, lá em casa então,
plaquinha, corona, afastem-se. Só as crianças não afastavam. E aí, foi para o meu quarto. Lugar secreto. Estamos ali. E ali falei assim, assim diz a tua palavra. Copo, você não é nada. Mas quando você receber a visitação dele nesse lugar, você vai reagir em nome de Jesus. Não preciso nem dizer, né, gente? Estou aqui. Não envergonhe Deus quando você estiver passando pelo meio da perseguição. Porque Ele te chamou na luz. Perseguição é trevas. Não envergonhe o seu Senhor. Não desonre o seu Senhor quando o reino das trevas vier sobre você com tamanha fúria. Não envergonhe diante das trevas. Faça as trevas olhar para você e fugir de você, porque a sua luz é aquela que brilha na lâmpada do Cordeiro. É aquela que brilha mais forte que o sol e nenhum demônio consegue suportar. Eu me lembro uma vez, em Maringá, no Paraná, a Vânia não está aqui, não achei mais a Vânia aqui. Nós estávamos em lua de mel, e nós tivemos um problema de demônios. E a gente estava naquele negócio, era mel toda hora, lua toda... A gente só via lua e só via mel. Era aquele momento, né? Então, fomos jantar na casa de alguns atletas, alguns amigos, e ali manifestou demônio. E a gente havia combinado, a gente vai voltar para o hotel e de novo a gente vai ver a lua e vai ver o mel. E eu me lembro até hoje, quando a pessoa caiu endemoniada, a Vânia olhou para mim, fez assim. Porque a gente estava pensando na lua e no mel. Só que o demônio não queria saber não. Vou estragar essa lua de mel. Quem mandou casar agora? E nós ficamos até as 4 da manhã, expulsando o demônio. Eu me lembro que quando a menina caiu na sala, quando ela me viu, ela começou a sair de perto. E eu achei estranho, porque eu não a conhecia. E ela começou a me evitar. Então ela perguntou para o polaco, quem é aquele rapaz? Ah, Rinaldo, jogador de São Paulo, papapá, está jogando no nosso time e tal. Ela falou assim, não deixe ele chegar perto de mim. Não quero ele perto de mim. E ela se chamava Rose. Então, eu não cheguei mesmo perto dela. Foi ela que chegou perto de mim. Eu estava na sala, as pessoas foram pegar pizza, tal. Eu fiquei na sala. E ela passou por mim. Quando ela passou por mim, ela caiu os meus pés assim. Caiu se contorcendo. Resumindo toda a história, quando ela voltou a si, foi liberta, eu perguntei o que está acontecendo, porque você não me suportava, você tinha um ódio. Ela disse, porque você não sabe, mas sobre a sua cabeça tem uma luz tão forte que me cegava, eu não conseguia ficar olhando para você. Há uma luz muito forte sobre você e eu não queria essa luz perto de mim. Há uma luz de Deus em você. Não envergonhe o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A glória dele brilha em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Alguém olha para você, não dá a mínima. Fala, mulher, é problemática. Olha lá, problema de novo. Olha lá, olha a coitada, fazendo de vítima de novo. Então, o que acontece com essa mulher? Está sempre doente, está sempre com problema, sempre reclamando, sempre não tem dinheiro, sempre não tem o que comer, sempre isso, sempre aquilo. Eu sei que as pessoas nos rotulam por algumas dificuldades que nós apresentamos, mas para o céu tem uma luz de Deus brilhando e você é muito especial. O importante não é o que pensam de você, mas o que o seu Pai pensa de você. E a glória dele está em nós.
Então caminhe nos compassos das ações dele, não menospreze a unção que está sobre você, não divida ela. Tem gente que abre mão, tem gente que se dá o luxo de dizer: hoje eu não quero cantar, minha bela voz, não usarei para Deus hoje, usarei para expulsar esse cachorro que entra dentro da minha casa. Como se a voz fosse sua. Paulo diz que tudo que eu tenho, e que eu acho que tenho, e que nem sei que tenho, não é meu. Tudo é dele, por ele e para ele. E eu me privo, eu digo assim: a unção não se manifestará hoje, eu não pregarei, eu não quero ser usado, eu não quero abençoar vidas, hoje estou cansado, vou me dar ao luxo de descansar. Escute, os nossos dias aqui, a Bíblia diz que passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90:10 diz isso. Daqui a pouco vocês não vão me ver mais aqui, eu estarei voando com os Emirates para Dubai. Ninguém falou amém? Para Israel. Ninguém fala amém. O povo não quer, né, Deus? Se falar assim: eu vou para os braços do Senhor, quer ver todo mundo amém? Ah, pelo amor de Deus, Pai. Não disse? Olha, gente, não vire as costas por causa da dor, por causa da perda ou por causa da falta. Se você for curado, o Senhor ainda é. Se você não for curado, o Senhor ainda é. Se você tiver o que comer, o Senhor é. Se você não tiver o que comer, o Senhor ainda é. Se você estiver chorando, o Senhor é. Se você estiver sorrindo, o Senhor é. De todas as maneiras, quem eu sou não altera Ele que é, mas Ele que é altera quem eu sou. Eu conheci uma pessoa que quando partiu, o corpo todo tomado pelas chagas, pela enfermidade, e feliz com o seu Senhor. Nós choramos juntos, feliz, adorando a Deus na dor, porque ia se encontrar com o seu Senhor. Então, não abandone a missão, o ministério, o dia a dia, o chamado, por causa de marcas, por causa de líderes, por causa de pessoas, por causa de desapontamentos, por causa de pecados. Cada um dará contas de si. Você não abandone, não desobedeça por causa da igreja, não desobedeça a Deus por causa da igreja. Não deixe isso interferir na sua comunhão com Ele. Não decepcione Deus, porque a sua honra foi ferida. Minha mulher me traiu, então Deus, eu também estou de mal contigo, porque eu vivo para a sua obra, e a minha mulher fez isso comigo, minha honra é ferida, eu não tenho mais moral para pregar. Não, meu amado, não tem nada a ver se você foi alvejado na guerra. O importante é que a cura apressadamente virá da parte do Senhor. O seu Senhor cuida de você. Você nunca ficará na guerra sozinho, jogado, abandonado, porque Ele mesmo disse: jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Ele é comigo, Ele é com você. Então não abra mão de nada, não desista do céu, só porque você encontrou ouro na terra. Eu sou a prova viva de que se dinheiro valesse mais a pena do que estar ministrando a palavra do meu Senhor,
eu estaria no meio do futebol. E digo a vocês com propriedade de causa, eu tenho sabedoria da parte de Deus o suficiente para ser muito melhor do que muitos treinadores consagrados hoje. Eu encontrei a pérola de grande valor. E por essa, eu vou até o fim e vou entregar a minha vida. E tudo que vier, se eu tiver uma bicicleta, eu adorarei a Ele. Se eu não tiver nada, tiver um ônibus para andar, eu adorarei a Ele. Se eu tiver o carro de último tipo, eu adorarei a Ele. Não são as coisas que me movem. O que me move é a visão da pátria que há de vir. Cada vez mais, conforme os meus anos avançam, cada vez mais elas estão mais no campo visual da minha história. Cada vez mais eu vejo a pátria celestial chegando, se aproximando. E é para lá que eu vou. Isaías 43:10 é uma palavra que mexe comigo profundamente. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, meu Deus do céu, que nenhum que antes de mim, fala assim comigo, antes de mim, nenhum Deus se formou, depois de mim, nenhum outro haverá. E o verso 11 diz, porque fora de mim, fala assim, não há salvação. E o verso 13, eu amo, ele diz assim, antes que houvesse dia, fala, eu era. O seu Deus, o Deus que você crê, antes que houvesse sequer dia, ele já existia. E ninguém e nenhum há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se o seu Deus quer te abençoar, me diga, quem impedirá? Se o seu Deus quer te curar, quem impedirá? Nunca questione Deus quando as trevas vier, porque um dia Ele te chamou na luz, porque um dia Ele te prometeu as claras, porque um dia Ele foi claro, sucinto, com você, com sua alma, com seu espírito. Você é testemunha dEle, você é escolhido dEle, você é especial para Ele. A Bíblia diz que se Ele falou, está falado, o tempo é dEle, está nele, Ele é o tempo, Ele é o Senhor. A Bíblia diz que eu sou testemunha escolhida dEle, ninguém me escolheu. Não foram homens, não foram anjos, não foram mestres, foi Ele. Seus olhos de amor passearam pela terra, pousaram sobre mim, e Ele me escolheu. Sou escolhido dEle. Antes dEle nunca existiu Deus, e depois dEle jamais existirá, porque só o Senhor é Deus. E aplauda o Senhor. Ele é Deus. Aleluia. O que eu devo fazer, pastor? Se Ele quiser te perdoar, me diga, quem vai impedir? Porque Ele disse, operando eu. Talvez você, com seus olhos de juízo, diga, esse aqui nunca merece fazer a obra, aquela ali nunca será digna, eu conheço a vida dela. Pois eu digo a você, não ouça essas vozes que não vêm do céu que você está querendo morar. A voz que vem do céu que você quer morar, ela diz assim, operando eu. Se eu quiser perdoar, quem poderá impedir? Se eu quiser curar, quem poderá impedir? Se eu quiser salvar, quem poderá impedir? Se eu quiser restaurar, quem poderá impedir? Se eu quiser amar, quem poderá impedir? Quem
Sim, nunca duvide do seu amor, nunca duvide do seu perdão, nunca duvide do seu sacrifício, nunca duvide do seu poder, operando Deus. Quem impedirá? Nem morte, fique de pé, nem vida, nem poderes, nem altura, nem anjos, nem principados, nem paus, nem pedras, nem túmulos, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você nunca está sozinho. Lembre-se, você só está no meio da batalha. As trevas te cobriram, mas a luz do céu está sobre você. Isaías 60, verso 2, diz mais ou menos a sua história: eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, povo querido, valente, o Senhor virá surgindo, e a glória do Senhor se verá sobre ti. Não importa quanto tempo demore, a promessa é sua. A demora de Deus é mais rápida que a minha pressa.